É tanta emoção, tanta honra, né, estar nesse lugar, nesse momento, com vocês e com esse convidado tão maravilhoso e tão histórico para a gente. É um momento extremamente histórico, que daqui a 30, 30, 40 anos, com certeza, tudo isso que a gente tem feito aqui em Poços de Caldas, através do Flipoços, vão fazer parte da história. Bem, todos já estão aí aguardando, ansiosos, né, o nosso querido convidado dessa noite. E vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Todo mundo conhece o Ney, sabe que o Ney é um grande artista, um grande performático, um homem diferenciado, né? 81 anos de idade, continua como se fosse jovem. Hoje eu estive com ele alguns momentos durante o dia. Fiquei impressionada com o vigor, com a jovialidade de alma que ele tem. E é indescritível, senhor. Vocês vão sentir isso. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma sinergia muito gostosa com ele aqui hoje. E vamos conversar um pouco sobre esse livro, né? Não só sobre, como ele mesmo diz, que uma biografia não cabe num livro só, e eu acho que a biografia de cada um de nós também não caberia num livro só. Todos nós sabemos das histórias das nossas vidas, todos nós temos as nossas histórias, todos nós sabemos o que acontece com a gente. E, certamente, esse livro do Ney, que foi lançado em 2021, pelo biógrafo Júlio Maria, um jornalista queridíssimo, considerado hoje um dos maiores biógrafos do Brasil, né, fez, inclusive, a biografia de Elza Soares. Elza quem fez foi o que esteve aqui ano passado, me ajuda a lembrar, pessoal. Zeca Camargo, obrigada. O Júlio fez da Elis Regina, né, que é outro ícone também. Então, pessoal, é uma alegria muito grande falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse trabalho. E o Júlio, ele está conosco de formato remoto, né? Ele é um jornalista, repórter que cobre a área musical do jornal O Estado de São Paulo já há 15 anos, foi repórter e editor do Caderno de Variedades do Jornal da Tarde por 10 anos, além de colaborar como comentarista da Rádio Eldorado, que até hoje ele é comentarista nessa rádio. Eu, inclusive, ouço muito a Rádio Eldorado, recomendo, que é uma delícia de rádio. É autor do livro E Nada Será Como Antes, uma biografia de Elis Regina, como eu mencionei, que venceu em 2015 o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Lançou, portanto, em 2021, essa biografia que é objeto hoje do nosso conversa, do nosso bate-papo, com o Júlio, que vai nos dar a honra da entrada aqui ao vivo, remotamente. Vocês sabem que está acontecendo o maior festival de música do Brasil, Rock in Rio, e ele, como jornalista da área musical, como crítico musical, ele está cobrindo esse trabalho. Não pôde estar conosco aqui pessoalmente, mas estará virtualmente. Já está aí, Júlio Maria. Obrigada, Júlio Maria. Que delícia ter você aqui. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É uma delícia estar aqui, falar com o Ney Matogrosso, que está aí. Eu adoraria estar aí com vocês, mas realmente essa cobertura pegou a gente de cheio, né? Como sempre, todo Rock in Rio é assim. A nossa Copa do Mundo é o Rock in Rio, para quem cobre música. Então eu tô aqui no meu gabinetezinho assistindo o Rock in Rio, escrevendo sobre os shows, mas eu tenho uma honra de participar um pouquinho com vocês. Muito obrigada, a honra é toda nossa. Realmente é uma pena você não estar conosco, mas o motivo também é todo nobre, né? Você está fazendo um trabalho maravilhoso, tem feito uma cobertura belíssima do Rock in Rio, é um festival que merece todo o nosso carinho, nosso respeito também. E então, agora, já apresentado o Júlio Maria, você fica quietinha aí, daqui a pouco a gente te chama de novo. Eu quero apresentar para vocês com
todo o amor no meu coração, e eu tenho certeza que um amor imenso no coração de todos que estão aqui comigo e com a minha equipe maravilhosa, que eu agradeço muito. Vamos receber com todo o amor esse ícone do Brasil, da cultura brasileira, que representa muitas e muitas gerações e que faz parte da história de todos nós. Com vocês, Ney Matogrosso. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem mim. Boa noite, gente. A gente colocou um pouquinho do sangue latino para fazer uma homenagem a você, ao seu início de vida. E o Júlio vai entrar agora, né, Júlio? Entra aí, Olá. você que é o nosso biógrafo. E aí, Júlio? Tudo bem, Ney? Tudo, e você? Trabalhando muito? Olha, trabalhando muito, Ney. Muito. Pois é. Eu estou aqui vendo show por show e escrevendo sobre tudo que acontece lá no Rock in Rio. Certo. E pensando muito em você ao mesmo tempo, porque em 1985 você começou tudo isso, né, Ney? Foi. Foi o primeiro show. Me coube essa parte desse latifúndio aí. Foi eu que abri essa história. Exatamente. A gente vê essa festa toda acontecendo com Iron Maiden, Coldplay, vai ter amanhã, tanta coisa, Avril Lavigne, acabei de assistir o Capital Inicial, enfim, essa festa toda, e imaginar que nem Mato Grosso foi o primeiro show, e a primeira música foi América do Deus Sul. salve América do Sul. A primeira frase, Deus salve América do Sul, Ney Matogrosso cantando. Ney, o que você traz, já que estamos no Rock in Rio, para pegar esse link já de cara daquela noite? Aquilo, as pessoas falam muito assim, existe uma carreira antes e outra depois de Rock in Rio. Não, eu queria não. saber se para você não foi isso, né? Não foi O que isso. você traz de lembrança? Eu achei, na verdade, que quando me convidaram, é porque eu estava fazendo show no Circo Tiani, que tinha 5.000 lugares, lotado durante 6 meses. Eu achei que o Medina tinha me chamado por isso, né? Para abrir o Rock in Rio. Por isso eu imaginei que fosse, né? Então não foi uma coisa antes e uma depois. Eu toquei minha vida, né? Mas acho muito bom ter aberto o Rock in Rio. Acho muito interessante ter sido o primeiro. Sendo naquela noite do metal. Mas não era a plateia toda, né? Porque um dia desses eu vi uma foto daquele dia, meu Deus do céu, era um mar de gente, né? E aquela reação foi de umas pessoas ali na frente, assim, porque foram para ver anunciada uma noite do heavy metal, e eu chego lá pelado, vestido de índio, né? E aí eles estranharam, mas isso ali foi assim, umas pessoas assim na frente começaram a me jogar ovos cozidos e eu chutava de volta em cima deles. Ué, não é heavy metal? Ney, olha, antes de passar para Gisele, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que resume um pouco de tudo. Você está com 81 anos, né? Sim. E se for calcular de carreira, você começou com uns 30, né, na música. Eu tinha 31. 31 anos, né? Enfim, pessoal, faça as contas. Quanto dá? 31 anos para... Dá 50, né? 50 anos de carreira, né? 50 anos de carreira. É uma doideira.
Você nem está pensando em 50 anos de carreira, mas acabamos de chegar à conclusão que você está num ano histórico, né? 50 anos de Não, eu carreira. não acho histórico, não acho nada. Eu acho que é mais um ano da minha vida e pronto, sabe? Não paro, não. Que maravilha. Agora, o que te conduziu, Ney? Porque quando a gente faz a biografia, uma coisa fica muito clara. Você passa, é como se você vai caminhando e as pessoas vão caindo do seu lado, né? Por vários motivos. Você tem a ditadura que pode te derrubar, você continua de pé. Você tem a AIDS que pode te derrubar, e você segue. Você depois teve as gravadoras que podiam ter te levado para qualquer caminho que eles quisessem. Mas ninguém me levaria para qualquer caminho. Eu sempre Eu sei, soube o por que isso- eu queria. Mas né? é isso que eu quero chegar aí. E O que que briguei te com conduz? elas todas. O Briguei que com 6. conduz? O quê? Quando você chega aos 50 anos de carreira, o que de fato te conduziu para que você não caísse, para que você seguisse um caminho em linha reta? Essa história não é E até hoje. assim. É uma coisa que o que me trouxe até aqui é um instinto, né? Um instinto e uma preservação da minha liberdade artística. Eu faço tudo o que eu gosto. Tudo que eu quero fazer, eu faço porque eu gosto. Então, eu contrariei várias gravadoras. Eu passei por 6 gravadoras. Né? Agora, com mais uma, que eu passei por 7. Né? Porque me mentiram que eu lançar um CD, um DVD, eu não sei o quê, e não fizeram. Portanto, eu me sinto já desobrigado dessa última. Sabe? Então, é isso. Mas eu sigo tocando meu caminho, fazendo o que eu quero, o que eu gosto, né? Eu tenho que gostar, sabe? Eu tenho que gostar. Eu tenho que... Você sabe como eu seleciono o repertório, né? Eu seleciono da seguinte maneira. Eu ouço uma música, eu me pergunto, se você fosse compositor, você falaria essas coisas? Se sim, eu canto. Se não, não canto, sabe? É mais simples até, né? Entendi. E eu posso fazer mais uma pergunta, Gisele? Claro, pode sim. Obrigada. Olha só, Ney, eu estou aqui fazendo crítica de shows do Rock in Rio, por acaso, mas a gente faz crítica sobre tudo, né? Lançamentos e tal. E eu queria saber de você a relação sua. Eu sei que eu li muita crítica pesada contra alguns shows dos Secos e Molhados na época. Como é que fazem uma crítica pesada aos secos e molhados, pelo amor de Deus, sabe? Fizeram. Mas não importa. Podem ter feito sobre você também. Mas eu quero te perguntar Sim, falaram como é que mal isso... de mim muitas vezes. Eu sei. Não, eu mas li. olha, você quer saber o Como é que isso bate em você? Tá. Mas eu quero saber o lado bom também. Se tem a crítica que também te faz refletir, que te faz Não, deixa eu te falar. Fala. Na verdade, as críticas pesadas eu tive no meu primeiro disco solo. Você sabe disso. Sim. Que eu acho, quando eu vi aquelas críticas, eu disse assim, essa gente não entendeu nada, porque eu gosto do disco. Sempre gostei, gosto até hoje, tá? Então, eu achei assim, eles não entenderam nada, eles não são os críticos que eles se dizem ser, né? Porque eu acho que tem um limite para um crítico também. Não podia aquele camarada dizer que eu chorei igual uma rameira no Barco Negro. Isso não é crítica. Isso não é crítica, isso é má vontade, né? Eu não chorei como uma rameira, eu me pus no papel do personagem, que era uma mulher que o marido vai para o mar. Talvez a ousadia tenha sido cantar no feminino, mas eu não estou nem aí, sabe? Eu cantei no feminino e era assim, o marido dela ia para o mar, ela está na beira do mar e as outras mulheres que estavam ali lavando roupa diziam que ele não volta. E ela dizia, elas são loucas, e ela acaba desesperada, quase entrando no clipe. Eu quase entrei no mar com aquela roupa, aquele pano preto em cima de mim, porque era isso, era um clima mesmo de tragédia, né? Para mim aquilo era teatro.
E eu não tenho esse problema de cantar no masculino, no feminino. Por que não? As mulheres podem cantar no masculino e ninguém acha nada. Não é isso? Por que um homem não pode cantar no feminino? Sim, Caetano cantou, muitos outros já cantaram, né? Mas eu também cantei em 75 e por isso recebi essa crítica horrorosa. Sabe? Que Agora foi tirada da internet, você sabe. Foi tirada, não sei. recentemente foi tirada. Não, e aí eu queria saber se você já leu uma crítica que te fez pensar e falou: ó, o jornalista tem razão. Estou puxando para minha sardinha aqui. Olha, você vai puxar para sua sardinha, mas infelizmente outras críticas, por exemplo, me fizeram uma crítica muito ruim no Cair da Tarde, tá? Que era simplesmente Tom Jobim e Vila Lobos, tá? Então, vou falar por que a crítica falou mal de mim. Eu tinha gravado a Balada do Louco, que Cida Moreira resolveu que aquilo era uma música que pertencia a ela, e o marido dela era jornalista, então eles compraram uma briga sem nem me consultar. Eu, quando gravei a Balada do Louco, eu gravei porque a mulher do Paulinho, a Maria Alice, me mandou uma fita e disse assim: Ney, essa música é sua cara. Eu disse: Maria Alice, eu já pensei em cantar isso, mas eu não lembrava dela. E cantei. Não era música de trabalho, a música de trabalho era Dívidas de Amor, que era uma letra que eu fiz, a única, talvez. E só que eu fui para Los Angeles para fazer a mixagem, porque você sabe que as gravadoras tinham essa coisa de mandar para Nova York, Los Angeles, eu odiava. Eu não tinha vontade de ir. Mas ia, né? E aí, quando eu cheguei aqui, Balada do Louco estava tocando. O que eu tenho com isso, gente? Aí sim, aí ela fez uma campanha que eu tinha tirado a única oportunidade dela de sucesso popular, que necessariamente não poderia ser e poderia não ser, não é isso? Como comigo poderia ser e poderia não ser. E aí eles ficaram com raiva de mim e, na sequência, eles fizeram essa crítica ao Cair da Tarde. O Marco tinha morrido há pouco tempo. E eles disseram que eu estava me lamuriando, como se eu fosse um viúvo. Eu disse: gente, que doença é essa? Porque era um repertório todo romântico. Tom Jobim, né? Aquelas coisas de cortar os pulsos, mas tudo numa beleza extrema, não é isso? Então, em nenhum momento eu fui ali me lamuriar, como eles disseram, que eu ficava me lamuriando. Lamuriando estava a mãe deles, porque eu não estava me lamuriando, sabe? Então, é isso. Então, assim, mas eu recebi, em geral, críticas muito boas minha vida toda, sabe? Assim, eu tenho uma carreira muito linear, você sabe, eu não tenho altos e baixos, assim, né? Alguns momentos, um disco eu gostei menos do que do outro, mas é muito linear. Eu nunca tive um buraco que eu caí e tive que me levantar, sabe? Agora, eu não, isso não é um mérito meu, isso acontece que das pessoas gostarem do que eu faço, né? E eu sou muito cuidadoso com o que eu faço, você sabe, né? Sim. Olha só, agora eu estou deixando vocês, eu quero agradecer, Gisele, pelo convite, Poços de Caldas por esse evento maravilhoso, lembrando do nosso livro. Sim. E Ney, né, sempre atendendo esses pedidos e demandas que não são só shows, musicais, né? O Ney tem, imagina, né, só o Ney para trancar uma agenda e atender um pedido para a gente. Muito obrigado, viu, Ney? Imagina, Júlia. Você sabe que eu gosto dessas coisas. Eu sei. Que bom. A gente também. Os flips eu gosto. Né? A gente adora, né? A gente adora essas coisas. Eu também. Sim. Ney, e, gente, Gisele, eu tenho que me desculpar. Meu querido. Vou voltar para esse maravilhoso Rock in Rio. A vida tá louca para você. Vai lá. Beijo, obrigada, Júlia. Um beijo imenso. Um beijo imenso. Tchau. Muito, muito, tchau. muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e continue aí fazendo esse trabalho lindo que você tão bem faz.
Deus te abençoe Obrigado, gente. muitíssimo. Um Amém. beijo grande. Amém. Tchau, tchau. Vamos juntos. Tchau, Júlio. Delícia, muito bom. Ô, Ney, olha, até quero retomar essa prosa aí do negócio do Rock in Rio. Em 1985 foi o lançamento, que você foi um protagonista importantíssimo nesse lançamento. E quero confidenciar para você que eu assisti um show seu, a primeira vez que eu te vi foi exatamente no Circo Tiffany, no Rio de Janeiro. Tiane. Tiane, Circo desculpa. Tiane. Circo Tiane, isso mesmo. Sim. Eu era novíssima, e eu nunca mais vou esquecer a cena de você descendo no meio do circo, naquela Tinha um palco, um trapézio, tinha uma sei coisa lá, que uma descia coisa do louca. teto, né? Isso Era um trapézio mesmo. que eu tinha que subir nele Isso antes mesmo. de abrir para a plateia. Isso mesmo. E aí, quando começava o show, eu, em vez de vir de trás, eu descia do teto Foi do isso mesmo. circo. É. Essa cena, para mim, é maravilhosa. Mas, antes disso, você teve alguns trabalhos de produção, e você é muito ligado com teatro, como você mesmo disse. Como é que foi essa sua história com Poladian, que você também acabou... Qual a história com o Poladian? Você não teve algumas coisas que você Não, fez, eu trabalhei que te ajudou muito em com o Poladian. produção? Uhum. Trabalhei muito com ele. O Poladian, teve um momento que ele me pediu se eu tinha uma indicação de uma banda de rock, que ele queria uma banda de rock. Eu indiquei o RPM, que estava começando, né? E ainda não tinha acontecido, não, mas Louras Geladas tocava assim, mais ou menos. E aí ele me perguntou se eu dirigiria. Eu disse, se você me der carta branca para eu fazer o que eu quiser... Sim, porque né, era para lançar uma banda. Sim, exato. Então era eu disse, pedi de cara 3 meses de ensaio, né, com pessoas que nunca tinham feito show na vida, não é isso? Foi. Então eu fiquei 3 meses com eles e fiz tudo o que eu queria. E acho que você deu muita sorte para eles, fumaça de gelo seco, fumaça de gelo seco em água quente, fumaça de gelo seco em água fria, fumaça... Tinha uma hora que aquela coisa vinha pelo chão arrastando, caía na plateia, assim, como uma cachoeira, assim. Tinha tudo que eu quis ali, teve, até raio laser. Sim. Que eu nunca usei raio laser para mim. E isso foi antes de você entrar na área musical. Você quer se encostar? Não, foi a primeira vez. Aham. Foi a primeira vez que eu dirigi alguma coisa. Né? Sim, porque você sempre gostou mais de teatro. E conta um pouquinho dessa sua vida do começo. Eu como eu te falei hoje, eu fiz li teatro. o seu livro, mas não consegui ler todo, porque eu recebi há pouco tempo. Então, conta um pouquinho para a gente do começo da sua vida. Eu pensava que eu seria ator. Isso era o que eu almejava, né? E eu fiz, antes dos Secos e Molhados, eu fiz algumas peças de teatro e, por acaso, todas eram musicais onde eu tinha que cantar, e é o meu. Onde eu tinha que cantar, tinha que me caracterizar, sair de cena, voltar, sabe? E aí, isso foi o que foi a minha escola, né? Quer por aqui atrás? Não, daqui. Tá. Isso foi a minha escola, porque quando eu cheguei no Secos e Molhados, eu estava fazendo ainda uma peça, era uma peça maravilhosa, chamava A Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas, eram 70 atores em cena. Eu era um marinheiro português, porque era o coro, né, que vinha, anunciava os acontecimentos e saía. A banda que tocava ao vivo nessa peça foi a banda que veio tocar com Secos e Molhados depois. Né? Então eu vinha, tinha os momentos que os marinheiros vinham e coro, né? Vem e narra, faz os acontecimentos, e aí ficava muito tempo no escuro. E aí eu ficava lá no escuro, e aquela banda tocando o tempo todo, eu disse assim, vamos ver como é que é, se eu posso reproduzir com o corpo isso que eu estou ouvindo. Sabe, eu fui entendendo que era possível, embora eu não seja dançarino, não sou bailarino, nunca tivesse estudado nada disso, mas eu vi que era possível, da minha maneira, eu expressar fisicamente alguma coisa. Né?
Claro que hoje em dia não é mais o que era no Secos e Molhados, porque ali era totalmente na intuição. Eu não tinha feito nada antes assim, né? Tinha feito as peças, mas as peças eram muito específicas, os personagens, né? E aí eu descobri isso. E descobri também uma coisa. Eu descobri que tapar aquele meu rosto mostrou uma coisa de mim que eu não sabia que eu tinha, aquela coragem de exposição, sabe? Eu não sabia que aquilo existia. E você começou a fazer isso nos Secos e Molhados? Eu comecei a fazer nesse isso nos processo. Secos e Molhados. Nos Secos e Molhados. As primeiras fotos que eu via dos Secos e Molhados, eu olhava e dizia assim, meu Deus, quem é esse cara? Porque não era eu, não tinha nada a ver comigo, era o extremo oposto disso aqui, né? Então, eu também não entendia, eu comecei a achar que eu era esquizofrênico, sabe? Mas não sou esquizofrênico, era uma manifestação. E como que começou os Secos e Molhados? Como é que deu início esse grupo, esse encontro Olha, de começou vocês? sim, eu cantava na casa da Luli, Lui, né? sim, tá retratada, ela é muito retratada no livro. Eu cantava na casa dela, onde eu fazia o meu artesanato, eu era hippie. Hippie, Né? isso. E ela morava numa casa que tinha um quintal de terra grande, que eu podia sujar com colas, com tintas. E aí ela dava aula de violão. Quando faltava algum aluno, ela me chamava, ela tirava aqueles tons que eu cantava, e pedia para eu cantar com ela. Então eu ficava a tarde inteira cantando com ela. Ela e o marido vieram para São Paulo, porque ele era um fotógrafo excepcional, ele veio fazer um filme do Roberto Carlos. E ela conheceu o João Ricardo num lugar chamado Cortiço Negro, que era em São Paulo, que era não Tipo sei uma nem o que boate, era, uma coisa assim. não era um inferninho, mas era uma coisa assim de rock mesmo, assim, sabe? E aí eles compuseram, naquele tempo que eles ficaram juntos, eles compuseram o Vira e o Fala, né? Que são duas músicas bem interessantes assim, Super. dos Secos e Molhados. E aí a Luli chegou no Rio de Janeiro e me disse assim, Ney, conheci um pessoal lá que eles querem formar uma banda, eles precisam de um homem de voz aguda porque eles não querem botar uma mulher cantando. Já tinha havido um Secos e Molhados com uma mulher, que não deu certo. E aí eles querem um homem, mas eles não acham um homem com a voz aguda, porque tem que ser um trio e tem que ser um homem que cante agudo. Aí ela disse para ele assim, eu conheço o cara, está lá na minha casa. Né? Quer dizer, eu não morava na casa dela, mas eu trabalhava lá, né? E aí pronto, aí eles foram lá no Rio de Janeiro, me conheceram, odiaram o que eu cantava, porque eu cantava A Hora e a Vez de Augusto Matraga, eu cantava Geraldo Vandré, sabe? E aí eles odiaram o que eu cantava, mas eu amei aquele repertório dos Secos e Molhados. De cara, instantaneamente, eu achei aquilo tudo uma beleza. E quem compunha aquela época? Quem compunha era o João Ricardo, João o mesmo. Gerson e a Luli, isso para o primeiro disco, né? Um disco emblemático, uma capa também inesquecível, né? Sim, Maravilhosa. E aí, dali, como é que continuou? Não, daí eu fui para São Paulo, continuei fazendo teatro, porque não tinha dinheiro com Secos e Molhados, né? Não rolava dinheiro, a gente ensaiava Voluntariado. na minha casa, na casa deles, em qualquer lugar que a gente pudesse, a gente ensaiava. Mas nós ensaiamos 1 ano exaustivamente. Só existiam as músicas tocadas por 2 violões e uma gaita. Quem fez os arranjos do disco foram os músicos que gravaram com a gente. Ô, Ney, A gente entregava para eles com 2 violões e uma gaita. E quem influenciava vocês naquela época? E o que te influenciava? Qual é o Nada, ritmo não, que te influenciou eu gostava mais? do rock também, né? Eu gostava do rock também. Não acho que Secos e Molhados seja um disco de rock, pelo contrário, eu acho que ele é essas músicas que mistura
uma coisa com outra. Tem um nome, como é isso? Essas músicas que não são Os rock músicos do que começo ao tiverem fim. aí. Música. Tem Ah, umas- tá aqui. Hein? Não Não é é Fusion, não. Fusion. É progressivo. Progressivo. Eu acho que Secos... Obrigado. Eu acho que Secos e Molhados é um disco de música progressiva, não é de rock. Tem música só com voz e piano, voz e violão, voz e um violão e uma flauta, né? Que de repente virava outra coisa, né? E durou pouco até o grupo, né? Os Secos e Molhados durou pouco tempo até, né? Durou 2 anos. Pouquíssimo tempo, 2 anos. E aí, o que foi que aconteceu? Por que que encerrou? Por que que nunca mais teve revival? Porque tem grupos Não, revival eu que... nem faço isso. Porque Sim, eu não acho mas que- tem grupos que já foram extintos e que depois eles voltaram a fazer novamente para poder fazer esse trabalho mas eu não- de... O que me que interessa houve, isso. aconteceu exatamente com essa Não, o que ruptura? aconteceu é que quando no começo da história éramos todos românticos, né? Então tínhamos um acerto de boca que todo o dinheiro que entrasse seria dividido exatamente igual entre os 3. Isso nunca aconteceu. Então eu disse, então vocês vão ter que me pagar mais pelo show, já que eu estou de frente para a história, não é isso? Ah, não pode, não sei. Ah, então tá muito bom, tá bem, tá certo. A reta final dos Secos e Molhados, nós trabalhamos e não recebemos o dinheiro, que era para fazer um escritório dos Secos e Molhados. Quando o escritório ficou pronto, eu recebi um boy na minha porta que trouxe um papel para eu assinar que eu estava sendo contratado pelos Secos e Molhados. Eu ia virar empregado dos Secos e Molhados. Eu mandei um que recado louco. bem desaforado e pronto. E daí para frente você seguiu o seu rumo. Peguei meu rumo. Sim. Ô Ney, essa característica sua marcante, que eu tenho certeza aqui que todos devem compartilhar dessa opinião, que é esses acessórios que você sempre usou, essa marca registrada sua do olhar, né, de pintar o olho preto, de estar sempre olhando com aquele olho assim. Você olha para as pessoas, você enxerga as pessoas na hora que você está naquele... Claro que enxergo. Naquela energia que é tão diferenciada. Enxergo. Agora, olha, o olho pintado foi o que restou daquela máscara, né? Sim. Porque eu acho que um olho pintado dá um destaque ao olhar. Exato. Sabe, não é pintura de mulher. Exato. É uma coisa assim, porque eu entendi que um olho pintado destaca o olhar. A distância, o olhar é visto, né, enxergado, né? Sim. E eu era hippie, né? Eu fazia minhas coisas. Então, do começo todo, muita coisa eu que fiz. Sabe, eu tinha meus amigos que faziam artesanato, que faziam peças para mim. E aquelas penas, Mas aquilo aquelas tudo coisas, aqueles eu que adereços inventava. todos, você que inventou aquilo tudo, você que fazia. Foi no Secos e Molhados aquela pena de fazão de 1 metro na cabeça. Sim, emblemática aquela foto pois sua é. de fazão. Você que fez aquilo Mas tudo. olha, eu não tinha nenhuma intenção, nunca tive na minha vida, de ocupar o espaço feminino, de ocupar o espaço da mulher. Eu sou do sexo masculino, gosto de ser do sexo masculino, só que isso não me impede de nada, sabe? Eu não posso entender que daqui aqui é masculino, daqui para lá é feminino. Eu não respeito esse limite, sabe? Mas não quero ser mulher, eu gosto de ser homem, estou feliz assim, sabe? Agora, não me submeto a essas regras. Sim, Nunca me submeti. com certeza. Eu acho que você na arte você tem que ter liberdade, sabe? Tem que ter E você liberdade. acha que essa tua postura que influencia tantas gerações, influenciou e continua influenciando, mesmo você na altura da sua idade, você Olha, eu continua não sei se eu influenciando? influencio. Ou acaba sendo uma referência para tantas pessoas até hoje? Uma referência pode ser. Secos e Molhados é uma referência, eu sei disso. Sim. Até hoje as crianças gostam, quando ouvem, gostam. Então o disco dos Secos e Molhados passa por gerações, né? Agora, eu não tenho assim intenção nem preocupação de ser referência ou não ser referência. Eu quero é tocar meu barco, sabe? Ir com independência,
fazer com liberdade, sabe? Despreocupado de qualquer coisa. Sim, Né? sim. Não sei por que um homem não pode dançar, eu não posso entender isso. Você vai para a África, os negros requebram mais do que as mulheres, e isso é normal. Por que na África pode e aqui não pode? Né? Agora, E é lindo. E é lindo. E são lindos E dançando. É lindo, Né? E é lindo, Então, e é lindo. E bacana você dizer também dessa questão dessa sua liberdade. Né? Você gosta sempre de falar, eu sou uma pessoa livre, eu sou livre, eu penso livre, minha cabeça é livre, eu sempre fui livre. Como que foi isso para você na sua infância e na sua juventude, com a sua família, com o seu pai que era militar? Como que foi isso? Olha, meu pai era um militar, que a primeira vez que eu manifestei qualquer coisa artística, que eu queria ser pintor. Eu desenhava muito bem. Eu era pequenininho e eu desenhava. Na adolescência, eu olhava você, eu fazia um desenho seu, tá? Sem nunca ter estudado. Aí eu falei para ele que eu queria estudar pintura. Ele disse que ele não queria filho artista. Foi assim, taxativo, não quero filho artista. Tá, enquanto eu estou dentro da casa dele, ele pode não querer, né? Mas eu mesmo assim eu fazia. No colégio eu fazia escondido dele, teatro, sabe? E aí quando eu saí de casa eu me senti liberado para fazer e procurar todas as coisas que me interessavam. Fui morar em Brasília, eu fiz um curso de teatro porque eu era tão tímido que eu não tinha coragem. Eu entrava num ambiente, numa festa, eu não conseguia trocar uma palavra com ninguém. Eu entrava mudo e saía calado. Eu tinha uma incapacidade de comunicação. Eu fui fazer um curso de teatro para ver se me forçava a sair, né? Ali foi talvez o primeiro momento assim que eu tenha tomado uma atitude que veio dar nisso que eu estou fazendo hoje em dia, né? Porque eu entendi que tudo é teatro, né? Sim. Que o que eu faço é show, mas tem uma coisa teatral, sabe? Que me agrada fazer e que me apoia, sabe? Para eu fazer a coisa teatral, me apoia nas loucuras todas. Porque você sempre disse que quando você entra no palco é como se você se transformasse, tivesse várias entidades ao seu lado e outras energias que você se doa naquele momento, né? Sim, você se faz naquele momento. Sim. Sim. Agora eu me sinto muito protegido, tá? Sim. Tem certeza Eu me sinto protegido. Não sei te dizer por que eu me sinto, nem aonde, nem com quem. Mas eu me sinto protegido, sempre me senti. E você acha que essa proteção, que é uma proteção que você desconhece e que eu acho que outras pessoas podem ter, é uma proteção que te faz ser o que você é hoje, com 81 anos, com esse vigor, com essa alegria de viver, com essa vontade de viver, e sendo ícone, e ainda sendo exemplo para tantas e tantas pessoas? Você atribui isso ao seu íntimo, a essa proteção que você não sabe descrever? Olha, se eu criei com a minha cabeça, foi muito útil. Né? Se é uma criação da minha cabeça, é muito útil. Sim. Porque eu me sinto realmente, Sim, sabe? Mas você transparece isso. Você tem essa energia, tem essa coisa. Hoje, quando nós estivemos mais cedo, eu falei, como você consegue ter 81 anos com essa vitalidade, com essa energia, com essa alegria, com essa vontade de viver? Tem que ter algo além disso, né? Mas tem uma parte assim que eu me cuido, né? Eu nunca bebi, eu não gosto de álcool. Não gosto. Não quer dizer que eu nunca bebi. Claro. Bebi, tomei porre, achei tudo horrível. Claro. Passei mal no dia seguinte. Então, a minha sorte é que eu sempre passei mal. Né? Que aí eu não bebo mesmo. Né? Então, eu não bebo. Com 50 anos, eu resolvi fazer ginástica, que eu achava que isso era coisa de americano. Sabe? Eu tinha essa bobagem. Eu achava que isso era coisa de americano. Aí, com 50 anos, eu comecei a fazer ginástica, gostei. Sabe? E eu gosto de pegar peso, eu gosto de pegar ferro, não é coisinha leve, sabe? Mas não é para ficar forte, é para manter o
tônus muscular. É. Né? E isso é uma característica sua até hoje, né? Você tem dado shows aí, muitos shows. Esteve recentemente na Times Square, que eu até recebi, até comentei com você, recebi vários vídeos de lá, uma amiga minha portuguesa que produziu o seu show lá. E você, com essa idade, com esse corpo, você é um homem extremamente sexy. Como que é para você trabalhar isso com a sua idade e sabendo que você é sexy e sabendo que as pessoas te adoram, tanto homens quanto mulheres, Eu não e trabalho quanto todos? isso. Como é que rola Eu isso? não trabalho isso. Eu entro e eu libero. Eu não sei o que é. Não é para ninguém. É para todo mundo e não é para ninguém. Né? É verdade. Eu não estou ali para ganhar alguém. Sabe? Eu faço para todo mundo. E não é especificamente para ninguém. Né? E você é muito sensual, né? Muito sexy. Você tem uma pegada assim, que hoje a gente fez umas sessões de fotos lá, né, contigo no hotel, e eu estava reparando o seu jeito, é um jeito muito natural, muito seu. Você é sexy, você é sensual, você é um homem maravilhoso. É. Não é? É ou não é, pessoal? Ainda existe. Não posso fazer nada. Exatamente. É um homem super delícia, né, gente? Essa é a verdade. Vamos falar a verdade. É verdade, é verdade. Não dá nem para olhar para você e falar que você tem 81 anos. Pois Hoje é. eu até comentei contigo isso. É assustador. Pois é, as pessoas me falam isso. Mas eu tenho 81 anos, o que eu vou fazer? Né? Sim. Ô, Ney, agora mudando um pouquinho de assunto, eu sei que você tem uma intimidade com o meio ambiente, com as questões ambientais, com essas pautas que são tão importantes. Não é uma intimidade, é uma preocupação, um amor. Fala sobre isso para a gente, até para a gente poder, sabe que mensagem você deixa em relação a isso, você, na altura da sua vida, sabendo que o seu tempo daqui para frente é menor, como de vários nós aqui, que passamos depois dos 50, o que você deixa de mensagem para essa juventude, para essas crianças, para os jovens e para nós mesmos, em relação ao meio ambiente? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que o ser humano, destruindo a natureza, está destruindo a sua possibilidade de sobrevivência. Quer dizer, então, eu acho isso uma coisa tão ignorante. É ignorância. Uhum. A ignorância é isso. Uhum. É você não saber ou não ter consciência do mal que você está provocando, não é isso? Sim. Ou talvez saiba e provoca o mal, não é isso? Contra a natureza, eu estou falando especificamente, né? Porque a natureza, para mim, vocês vão achar que eu sou um bobão, mas a natureza, para mim, é sagrada. Sim. A natureza é sagrada. O homem começou a se desviar no momento em que desacralizou a natureza, sabe? Na natureza eu me recomponho, sabe? Eu preciso do mato, eu preciso ficar dentro. Eu tenho um lugar no Rio de Janeiro que é dentro da Mata Atlântica. Então eu vou para lá. A primeira coisa que eu faço, eu tiro o sapato e vou para tudo quanto é canto descalço. Sim. E as pessoas não entendem eu andar descalço, né? Mas eu preciso desse contato com o chão do planeta que eu vivo, Sim. sabe? Sim. Entendo perfeitamente o que você está falando. Sim. Muito, entendo isso. muito isso. Tem gente que nem sabe disso, né? Mas... E você é gateiro também, né? Você gosta de gato. Quem é gateiro aí, pessoal? O pessoal sabe que eu sou gateira, né? Tem 3 gatos, ele tem uma gatinha. Inclusive, tem um artista plástico que está fazendo gatos na cidade inteira. Quem já viu? O Soto. É um artista, eu acho que é de Campinas, ele não se identifica. E ele tem deixado um grafite, uma espécie de um grafite, uma pintura que ele deixa em vários pontos da cidade. Outro dia ele entrou em contato comigo e falou assim: Gisele, eu sei que você ama gato, você me permite eu pintar um gato na sua parede, lá no muro da sua casa? Eu falei, claro, com certeza.
Aí hoje ele entrou em contato comigo e falou, eu vou deixar um monte de caixa com gato, viu, equipe? Ele falou que não ia deixar, mas ele vai deixar. Qual que é a sua relação com gato? Porque você tem essa coisa felina, né? Eu tenho com os animais, no geral, né? Sim. E gatos, eu sempre tive gato. Eu sempre tive. E eu também, olha, eu sempre tive contato com os animais. Eu morei em Mato Grosso, num lugar, que era uma vila militar recém-feita, que então eles entraram com tratores, passaram o trator, empurraram tudo lá para trás, e para trás daquele amontoado era uma floresta. E eu chegava do colégio, eu tinha 11 cachorros, eu entrava dentro dessa mata e eu só voltava para casa quando começava a entardecer. Então eu sempre tive esse contato, sabe? Eu nunca tive medo de cobra. Cobra não está escondida atrás de uma coisa para me pegar. Eu entrava no meio do mato, via uma cobra passando, eu parava. Ela passava, depois eu ia. Sabe? Eu não pulava, não gritava, nada. Ela passava. Até hoje, lá em casa, lá no sítio, tem uma cobrinha que ela aparece sempre no mesmo lugar. Ela é assim, marronzinha, e tem uma coisa brilhosa bem no centro dela, assim, e ela passa na minha frente e eu paro para ela passar. E eu ainda converso com ela, sabe? Eu falo, tá linda, você tá linda, e ela é linda mesmo, sabe? Que coisa boa, muito bom ouvir isso. Ô, Ney, outra coisa também que eu percebi, uma característica super bacana sua, é essa simplicidade, essa sua forma natural de estar com as pessoas, de aceitar. Eu fiquei assim muito feliz e muito, confesso até que, nossa, muito emocionada quando você aceitou o nosso convite. E eu sei que você é uma pessoa simples, que você aceita alguns convites que não são relacionados ao seu trabalho, shows e tudo mais. Mas você falou uma coisa uma vez que eu estava acompanhando algumas entrevistas, que você disse, eu gosto de aceitar convites, mas os convites têm que ser muito especiais, têm que me tocar muito no coração. Sim. Sim. O que te tocou no coração quando o Flipos te convidou? Mas eu gosto muito desse movimento de flip, sabe? Sim. Eu gosto muito, sempre que eu posso eu vou, sabe? Eu gosto muito de ler também, né? Sim. Então é uma coisa assim que eu gosto. Eu gosto. O primeiro que eu fui foi lá em Paraty. Nossa, Sim. eu achei O aquilo Mauro, uma inclusive, Mauro da Flip, que é o diretor da Flip, está por aí? Ali o Mauro da Flip. Meu amigo querido está ali, veio te prestigiar. Obrigada, Mauro. Quero agradecer também os outros colegas, se me permita. Só agradecer os outros colegas dos outros festivais literários que estão prestigiando o nosso Flipossos, e que amanhã teremos uma vez às 10 horas da manhã para a gente conversar da importância dos nossos festivais de norte a sul do país, o papel importantíssimo que a gente tem na formação de leitores e nessa formação de público também. Então, quero agradecer a Guilmar, que é do Fórum das Letras, o Robalinho, que é da Bienal de Recife, o Humberto, que é da Elicer, do Festival do Cerrado, o Marcos, que é da Bienal Mineira do Livro, a professora Netinha, que é do Flixingu, o Mauro, que é da Flip. Então, o meu coração, meu beijo para todos vocês. Estamos juntos aqui em Poste Caldas, fazendo esse movimento. Ainda bem que não desistimos, não é isso? Não desistimos, não vamos desistir nunca. Por mais atacada que esteja a cultura do Brasil, mas a gente não desiste dela. Não, não desistimos. É importantíssimo. Sim. É tudo. E, aliás, assim, só para a gente dar mais uma esquenta aqui nessa conversa, que eu acho que é bem bacana, você é uma pessoa muito versátil e, como eu disse, você aceita outros convites e, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a sua oportunidade de termos você aqui em Poços de Caldas. É uma honra inenarrável, para mim, principalmente, que adoro história. Eu tenho certeza que esse momento vai ficar marcado para muitas e muitas pessoas, principalmente para mim. Quer falar alguma coisa assim? Não, eu adoro isso. Adoro esse movimento, sabe? E aí, exatamente por você ser essa pessoa tão versátil e aceitar esses convites que te tocam, eu quero fazer uma homenagem a você, colocando esse clipe que eu achei maravilhoso também, que é um clipe seu com o pessoal do metal. Olha isso! Sim. O Natural. Vamos tocar? Vamos colocar o Natural aí para ele ver? Mas eu gosto também. Lindo. Eu gosto de tudo, tá? Eu gostei Eu demais. gosto do metal. Olha isso, pessoal.
Olha isso. Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim e dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha, um palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, as de calor se escolhem matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. De ladrão, de bicha, maconheiro, transforma um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da claridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Noturnal. Que maravilhoso. E tinha que ser essa música, né? O tempo Hein? não para. O tempo não para nunca mesmo, né? Não, o não tempo para não nunca. para é um achado do Cazuza. É. E aí, me fala do Cazuza. Fala para nós do Cazuza. Foi o maior amor da sua vida ou não? Não sei se foi o maior, ele foi um grande amor da minha vida. Amor, Sim. assim, que a gente ficou até o fim da vida junto,
sem sexo. Sabe, aquilo passou, mas a gente nunca se separou, a gente nunca se afastou. Sempre foi amor, né? Amor não, Sim, necessariamente amor não precisa de sexo, né? Exato. É. E aí, Essa música, quando eu dirigi o show dele, que foi o último que ele fez, quando o show já estava quase pronto, ele me disse assim, eu fiz uma música, Ney, mas eu acho que não vai caber nesse show, porque ela não tem nada a ver com as outras. Eu disse, me mostra, Cazuza. Quando ele me mostrou isso, eu disse, pô, Cazuza, você está louco? Nós vamos encerrar o show com isso. Porque você não está encerrando, você está abrindo uma outra porta, né? Essa era a ideia de botar essa música, encerrando o show, né? sim. O Ney, você é um grande intérprete, né? Todos sabemos. Você interpretou O Tempo Não Para em várias versões. Teve algum artista que fez música especialmente para você interpretar? Você teve alguma música especial? Não, eu quero que o Ney interprete essa letra dessa música. Não sei. O Caetano me deu a Damas de... Como chama? Damas de Paus? Não sei, Damas de alguma coisa. Mas eu não sei se ele fez para mim, né? Mas ele me deu, eu estava gravando um disco, eu pedi uma música para ele, ele me mandou aquela que ele tinha acabado de fazer, né? Mas eu não fico muito preocupado com músicas inéditas, eu acho que tudo depende do seu ponto de vista. Quando eu canto uma coisa que a outra pessoa cantou, eu estou oferecendo alguma coisa minha, né? E cada um oferece de si, né? Então, portanto, eu não tenho problema de cantar música que já cantaram antes, sabe? Sim. Porque não, e eu as acho suas que interpretações... cada um que canta vai oferecer algo pessoal, né? Sim, as suas interpretações são únicas também, né? A forma como você interpreta as canções, é só você que interpreta. É o seu teatro, jeito. Né? É o teatro acho, que me proporciona essa abertura para essa coisa, sim, assim, né? Sim. Porque eu não penso em música como letra. Eu penso música como texto. Sabe? Dentro de um show é um texto para mim, sabe? Então eu vou organizando o show como se fosse um texto de teatro, sabe? Sim. Não necessariamente precisa ser uma coisa ligada à outra, mas a ideia geral tem que estar tudo dentro daquele contexto ali, né? Sim. E quando a gente pensou na temática esse ano do Festival Letras e Música Sinfonia da Literatura, foi exatamente baseado nisso que você acabou de relatar, nos textos que as músicas têm e na musicalidade que depois é colocada nos textos, mas o que veio primeiro foi o texto, foi a escrita. Nem sempre, né? Mas normalmente. Mas são os textos, né? É o que diz o assunto, né? É o que leva o assunto para as pessoas, né? Sim. Gente, eu vou abrir um pouquinho. O Ney gosta também de fazer responder algumas questões. A gente pode abrir, né, Ney? Pode. Quem se alguém quiser perguntar alguma coisa. Enquanto a equipe leva o microfone, eu queria só falar uma questão. Eu queria que você respondesse uma... Eu vou deixar para depois, acho que é melhor, porque essa questão aqui, para mim, é muito, muito cara. Eu vou deixar para depois. Vamos lá, pessoal. Onde temos? Ali? Passa o microfone. Fala o seu nome e de onde você é, por favor. Eu sou... Cadê o microfone? Boa noite. Boa noite. Eu sou de uma cidade vizinha de Machado, mas eu moro aqui há 45 anos, mais ou menos. E meus genros são daqui, esse é de Santos, mas os outros são daqui, meus netos são todos nascidos aqui. Então, metade do meu coração já é pós-caldense. E eu não quero fazer pergunta, eu quero mostrar a minha admiração por você. Você não tem noção. Eu te acompanho dos Secos e Molhados. Eu fui te ver na Casa das Américas, é isso? Teatro, sim. Nas Américas, eu fui te ver. Uma festa familiar em Machado, eu te interpretei. Entendeu?
Eu me maquiei, eu botei meus olhos pretos. Eu já gosto de maquiagem. Mas eu botei meus olhos pretos. Eu tinha uma saia de tira, de fitas. Coloquei no pescoço. Eu tinha um macacão, porque eu dançava balé desde 12 anos. E eu girava, girava, e eu cantei o gato preto deslizou na estrada. Vira. Mas aqui, eu te amo de paixão. Muito obrigado. E quando... E sigo a sua vida. Quando você estava com Cazuza, eram 2 artistas perfeitos. E eu te admiro por uma coisa que ninguém faz. Você faz da sua voz o que você quer. Entendeu? É a maior voz, não é do Brasil, é do mundo. Entendeu? Muito obrigado. É isso que eu queria deixar aqui gravado, para você gravar. A hora que você lembrar, você vai falar assim, ó, tem uma pessoa lá em Poços de Caldas que está me vendo, que fala que você vai no encontro, eu estou te vendo, fala que você vai no Bial, eu estou te vendo, fala que você vai não sei aonde, eu estou te vendo. Muito então, bem. eu sou aquela que te sigo mesmo. Certo. Viu? Uma Agora, fã outra souvenir. coisa. Eu tenho quase todos os seus trabalhos, mas você cantando Noel, arrasa. Arrasa. Beleza, pega aí. Obrigado. Ney, Ei. boa noite. Boa Eu noite. te amo, eu te adoro. Você é o único. Eu tenho paixão por você. Meu nome é Cecília, eu sou de Fala no Santos, microfone. estou aqui. E lembro de você fazendo grandes shows para nós em Santos. Minha mãe, que já faleceu, ela tinha paixão por você, Ney. Quando você cantava um tango para Teresa, era uma loucura. Ela ficava assim emocionadíssima. E eu acredito que ela no céu, ela está em festa hoje. Viu? Você é um querido, um amado. Você é único. Aonde você chega, você ilumina. Obrigada. Viu? Muito Você é obrigado. uma luz imensa. Obrigada, querida. Tem alguma pergunta? Obrigada, minha Beijo. querida. Obrigada. Tem alguma pergunta? Pergunta ali. O Wolf Borges, um artista pós-caldense. Som pegou. Oi, Ney, nós nos conhecemos agora há pouco. Não precisa nem dizer da emoção da cidade toda de receber você, né? Ou seja, você nunca passa despercebido. Na sua fala e na sua história, o que eu percebo é muito essa sensação de estar, não só o grande talento que você é, mas é também estar próximo de uma pessoa que tem a espontaneidade, a simplicidade e a verdade como algo, um compromisso muito sério, o que coloca você com muita congruência em toda a sua história, que para nós serve como artistas como um verdadeiro exemplo, né? Eu sei que muitas coisas que você vivenciou, a pergunta essencialmente é essa, muitas coisas que você vivenciou, você acabou se colocando para buscar recursos para fazer a sua arte. Como, por exemplo, se tornou um especialista em iluminação, em cenografia, em figurino, quer dizer, todas essas especialidades que são ciências. Quando a gente fala, por exemplo, de iluminação, a gente tem pelo menos 30 luzes diferentes, ou 40 luzes, quer dizer, todas têm uma ciência, uma especialidade. O que eu queria entender de você, porque eu acho que hoje os artistas estão cada vez mais complexos na busca de fazer um pouco de tudo. E talvez na sua época, até onde eu entendo, por mais haviam muitos especialistas que cuidavam das coisas. O especialista da cenografia, o especialista da iluminação. O que eu entendo, existe, né? ainda existe, né? O que eu sinto é que muitas das coisas você buscou por intuição. E foi a intuição que fez você buscar a técnica, ou você estudou para buscar cada uma dessas coisas que você buscava para trazer a sua arte à tona? Olha, vou falar assim, especificamente sobre a iluminação, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Eu acho que foi aquele garoto que queria ser pintor. Sabe, na verdade, a minha ideia, quando eu faço uma luz, é que ela faça parte do contexto da história. Não é uma coisa só para colorir ou para se mexer. Eu quero que ela faça parte, mas o olhar é de um pintor, eu imagino, sabe? Pelo menos é como eu me ponho. Você vê que eu não faço uma luz
dentro da tradição, eu mexo do jeito que eu quero, né? Eu quero que a luz faça parte daquilo ali, que quando a pessoa ouça a música e seja arrebatado pela luz, ele esteja tudo junto, sabe? Porque a luz arrebata. A luz arrebata. A luz é uma coisa muito importante. A música já arrebata, né? Porque a música passa dentro da gente sem a gente nem ter chance de se defender, não é isso? Sim. Tem mais alguma questão? Oi. Rapidinho. Depois vai lá em cima também, tem um pessoal lá em cima, vamos dar uma... Aqui. Eu tô muito nervoso, mas eu tô tentando. Então fala aqui, depois você leva lá em cima, tá aqui. Boa noite. Boa noite. O Milton Nascimento é um dos homenageados da Filipós. E recentemente você voltou com Coração Civil para o seu repertório. E ela é uma música que eu acho que hoje ela tem uma importância muito grande, né? Que ela fala sobre rejeitar a milícia, né? Viva a malícia. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder, não é isso? Isso. Eu queria saber da escolha dela para o seu repertório atual. Olha, eu já tinha Obrigado. cantado. Eu já tinha cantado essa música quando eu fiz o Bandido em 76, tá? Agora, gente, esse show foi feito antes da mudança do governo, tá? Porque as pessoas acham que eu estou cantando essas músicas para me pôr como contestação a alguma coisa. Não tinha governo. Era antes disso. Eu fiz esse show antes disso. Então, mas é muito louco, porque quanto mais o tempo passa, parece que que esse repertório foi feito para agora, né? Eu acho que isso é uma coisa que a música tem, sabe? Ela se presta a vários momentos da história, né? Como acabamos de ver aí, o tempo não para, ela serve para qualquer hora, para qualquer tempo, para qualquer situação, né? Então, eu acho isso, quer dizer, ela tinha uma coisa que contestava, né? Essa música do Milton, mas eu já cantei outras do Milton e pretendo cantar muitas outras, sabe? Com certeza. Tem mais uma questão aí em cima? Aqui. Ali daquele ladinho de lá, ó. Qual ladinho? Ali, ladinho Aqui. direito. Oi, Ney. Hoje bateram muito na tecla tô da vendo, idade, não tô da sua vendo. idade. Fala o nome, tô de vendo, onde é, tô vendo, por tô favor. vendo, tô vendo. Se apresenta. Tô vendo. Sou o Thiago de Postos mesmo. Tá. Hoje bateram muito na tecla da idade e eu acho isso uma grande besteira. Eu quero saber quais são seus planos para o futuro. Olha, nesse momento, eu estou totalmente envolvido com o Bloco na Rua, que foi um show que eu comecei a fazer antes da pandemia. Fiz quase um ano e tive que parar. E agora, quando voltei, já tem alguns meses que eu recomecei a fazer, eu vejo que há uma demanda enorme pelo show, sabe? Nesse meio tempo, no meio da pandemia, eu gravei um disco que eu não pretendo transformar em show, porque era um disco que me ajudou a sair da tristeza. E eu ia fazer 80 anos e não podia fazer uma festa, então eu me dei de presente gravar um disco, que é o Nu com a Minha Música, né? Mas eu não pretendo fazer show dela, não. Ela é um marco, é um registro de um momento da minha vida, sabe? Sim. Vamos para mais uma questão, depois a gente já... Ali. Tereziano, Tereziano. sou de Poços de Caldas. Eu ganhei de alguém de Santos, é um casal que está aqui, ele é Carlos Raton e esposa, escritora, e ele traz uma frase assim: como o rio corre para o mar, a gente não pode parar. Mas eu queria perguntar o seguinte, me chamava a atenção, a gente vivia aquele momento de absolutismo, regime militar, tudo era proibido, tudo era pecado, e aparece um Secos e Molhados ousado, realmente não perguntando se podia fazer o que podia fazer, que alimentou ideias de liberdade em muitas pessoas. Como é que Secos e Molhados navegou
naquele período todo, como é que o regime permitiu ou perseguiu Secos e Molhados? Olha, eu acho que eles foram pegos no susto. Eles não esperavam que na música surgisse alguma coisa daquelas, né? Eu já tinha mais de 30 anos, né? Então eu sabia o que me interessava e o que não me interessava na vida, né? Eu sabia que aquilo que eu fazia podia abalar alguma estrutura, né? Nem que fosse comportamental, com a moral instituída. Eu não me interessava, eu queria me expressar, eu queria, sabe, liberdade para me expressar. Na verdade, a minha vida inteira o que eu busquei foi isso, liberdade de expressão. E continuo nessa. E vou continuar nessa. Tive muitos recados, recebi muitos recados, e quando me diziam assim, não se exceda, eu me excedia mais. Eu me excedia mais. E aí chegou num ponto que fiquei assim, eu disse, bom, agora vamos ver aonde é que nós vamos parar. Né? Porque os shows do Secos e Molhados eram livres, depois passaram para 12 anos, depois passaram para 15, depois passaram para 18. E aí eu ficava imaginando, quando chegar a 21, eu vou enlouquecer, sabe? Né? Porque eu imaginei que ia chegar a 21, né? E aí já imaginei muitas coisas, não vou dizer aqui, mas imaginei muitas coisas que eu poderia fazer. Delícia. Um escritor de Araxá? Tá lá. O escritor... já vou passar aqui também. Uhum. Pode fazer ali? Oi. Aqui o senhor Domingos, ó. Alô, Ney. Oi, Ney, boa noite. Alô. Francis, depois você passa para cá, para esse lado. Vamos tentar dar uma democratizada. Oi. Posso falar? Eu não estou vendo quem está falando. Sou eu aqui, Ney. Gente, aqui. Ney, boa noite. Ney. Tá, boa Oi, noite. Ney, Lá boa de cá, noite. de cá, que é Ney. Aqui, ó. Não, aqui, ó, ali, ó. Ué, a moça com o microfone está ali. Não, é que tem tanta... Tem mais de um microfone? Tem mais de um microfone. Quem Oi, vai Ney, fazer boa agora? noite. Então é lá Eu, primeiro. eu. Beleza. Oi, Ney. Se apresenta, por favor. Fala. Oi, Ney, boa noite. Eu sou a Tami. Eu te conheci no lançamento do livro do Miguel de Almeida, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Nós ficamos um jantar conversando muito na casa da Regina. E aí eu queria te perguntar uma coisa, duas coisas, na verdade. Como você vê, assim, as pessoas que fazem as tuas biografias, e agora você tem uma peça de teatro, Ney, Homem com H. Sim. Você é consultado? Sou consultado. Pessoas, Sim, sou você consultado. Palpita? Como é que... Não, a única coisa que eu peço, que eu falo, estão fazendo a peça e vão fazer um filme também. Todas as vezes que se chega ao fim de um roteiro, eles me mandam. Não que eu vá censurar ou tirar nada, as pessoas têm total liberdade de falar a meu respeito o que elas quiserem, desde que seja verdade. Né? Sim. A única coisa que não pode é mentir. E não pode se guiar por notícia de jornal, porque eu já li absurdos a meu respeito em jornais. Né? Então, não, na verdade, eu leio os roteiros, li os roteiros do musical, estou lendo os roteiros do filme, só para que a coisa fique muito clara, sabe? Sem nada errado, né? Porque é muito chato você ver alguma coisa sobre você errado, né? Informação errada, né? Então, minha única preocupação é essa, com que não tenha nada errado, né? E que falem a verdade. Está certíssimo. Sempre. Certíssimo. Sim. E a última pergunta, posso? Mais Pode. uma? Eu queria te perguntar o seguinte, essa música do Cazuza que você regravou é uma música atemporal, né? Então, eu acho que isso foi os anos 80, um pouco antes do Cazuza morrer. Sim. E essa música vale para hoje. Eu queria te perguntar,
como é que você está vendo esse momento tão obscurantista que a gente está passando, que a gente está vivendo? Você não acha que as pessoas estão assim sem a liberdade que naquela época tinham? Olha, eu acho que as pessoas também não têm que se submeter, né? Não tem que se submeter. Agora, quando eu ouvi falar que a Terra era plana, eu quase caí para trás, né? Porque aí é um pensamento da Idade Média, é isso? Exatamente. Alô? Tem mais alguém aí? Eu. Se apresenta Zé para Elias. nós. Oi, Zé Elias, se apresenta para nós. Cadê você, Zé Elias? Estou aqui. Tá ali, ó. Ah, tá bom. Ney, Fala. conheci você com 11 anos ouvindo Não Existe Pecado ao sul do Equador. E eu não entendi nada, né? Mas não é essa a questão. Recentemente, a Duda Brack e o Charles Gavan regravaram os Secos e Molhados com uns arranjos bem diferentes. Lindamente, eu acho. É isso que eu queria saber, se você teve uma participação prévia ou se você foi pego de surpresa. Não, eu já conheci. E o que é que você achou? Eu conheci pronto e adorei. Adorei, porque não tem essa coisa de nada intocável, né? É uma outra visão de Secos e Molhados, totalmente rock and roll, né? Que era a onda deles e que eu achei muito bom. Eu vi esse show 2 vezes e adorei, assim, de cara. Eu gostei do show, gostei da Duda, tanto que a gente tem uma proximidade muito grande, eu e a Duda, depois disso, né, quando eu conheci. Mas em nenhum momento, não, eu não sou assim. Eu acho que tudo pode ser mexido, desde que, né, de uma forma bacana, né? Eu gostei muito do resultado. Ótimo. Tem mais uma questão aqui? Tem Ali. Eu aqui estou com o aí. microfone. Espera um minuto. Ali, fala lá. Fala. Ney, boa noite. Boa noite. Eu vim bem de longe para o festival, como eu venho todo ano, porque eu acho esse festival simplesmente maravilhoso. E a cada ano ele me surpreende mais. E eu estive com você em um determinado momento em Belo Horizonte, no Brasil, de Contagem, há muito tempo. E a gente conversou assim de perto e eu senti até uma certa timidez em você, que eu acho que continua até hoje, e se torna um monstro dentro do palco. Essas duas personalidades continuam da mesma forma? Olha, deixa eu te dizer. Eu sou tão exposto, meu lado de artista é tão exposto, que eu, na minha vida pessoal, não tenho necessidade daquilo, sabe? Então, não acho nada de errado, eu só não preciso daquilo, e eu não teria paciência para carregar o personagem comigo, sabe? Porque o personagem é todo, né? Extrovertido, todo. E eu não sou. Eu sou um veículo para ele, né? E não me sinto na obrigação de mudar quem eu sou por causa dele, sabe? E é isso. Simples assim. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, seu Domingos. Passa aqui para ela, depois ali para ele. Você já está com o microfone, não é isso? Em cima? Ó, tem gente Vamos lá em cima, então, depois eu venho aqui. Vamos lá. Vamos lá em cima, quem é? Se apresenta, tem 2 microfones, ficam para lá, outro para cá, não é isso? Sim. Meu nome é Fabiola e sou aqui de Poços também. E começando a ler a biografia, logo no começo há uma dedicatória para o crítico de música, né, o Zusa, Homem de Melo. E queria saber se você pode falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser, claro. Quem colocou foi o Júlio, né? Júlio. Mas Nossa Senhora, o Zusa era uma pessoa adorável, assim. Toda vez que eu ia a São Paulo, eu ia comer na casa dele. Era uma pessoa que sabia muito de música, sabia muito da história da música, e era uma pessoa encantadora, sabe?
que eu sinto muita falta de encontrar com aquela pessoa de vez em quando. Que era muito, muito bom encontrar com ele. Era uma pessoa extremamente afetuosa, sabe assim? Homem, em geral, não é, né, afetuoso. Ele era afetuoso, sem nenhum problema, sabe? Nossa, eu adorava ele. Tem mais uma questão aqui? Aqui, então. Traz o microfone aqui, que aí... Não, porque... Então, vamos lá, rapidão, pessoal. Oi, Ney. Depois você traz aqui, França, por favor. Eu sou Ivonete, a professora Netinha, Onde como tá a Célia anunciou. Ali, ó, à direita. Ah, tá. Lá do Xingu. Eu vim de muito longe, 3.000 quilômetros lá da Amazônia, precisamente do Xingu, Altamira, uma cidade voltada para os grandes projetos, mineradores, madeireiros. E hoje me comoveu bastante, foi uma peculiaridade e também curiosidade que você contou, dessa relação íntima com a natureza, de colocar os pés no chão, né? Isso me comoveu, acho que a todos nós, de saber que a natureza é essa relação do sagrado, que é o que nós temos e o que nós defendemos na Amazônia, apesar dos grandes projetos não permitirem tanto isso. Estou emocionada. Eu coordeno a Festa Literária Internacional do Xingu. Uma das perguntas é, você possivelmente já esteve na Amazônia, mas esteve no Xingu? Aceitaria um convite para ir para a Festa Literária lá no Xingu? Falar? Acredito que sim. Eu não conheço o Xingu. Trazer essa energia e esse diálogo tão seu, com tanta propriedade, para um povo que certamente tem também grande admiração enquanto a sua carreira artística, tá bom? Muito obrigada. Certo, muito obrigado. Obrigada, professora. Eu já acampei no rio, aquele rio que passa por Goiás, como é que vai lá na ilha do Bananal, o Rio Araguaia, E... Ali. Hã? Francis, e esse aqui? Né? O Xingu eu não conheço. Mas deve ser mesmo, porque o Amazonas né? O Amazonas maravilhoso. Poderoso. Simples assim, né? Poderoso. Aproveitando, então, a professora Netinha, eu quero agradecer também a presença do Maximiliano Ledur, que é da Bienal do Livro de Porto Alegre. Como eu disse, amanhã a gente vai ter um encontro nosso aqui, né, de norte a sul do país, os principais festivais literários. Quero agradecer a comitiva da cidade de Óbidos, de Portugal, que faz um festival literário maravilhoso lá também, que estamos aí em parceria para a gente estreitar ainda mais a nossa relação com Portugal. O nosso escritor residente, o Afonso Reis Cabral, que está passando a semana toda aqui conosco. E agradecer a presença do nosso prefeito, que está bem aqui, ó. Prefeito, secretário de Turismo, a secretária de Educação, Maria Helena. Obrigada pela presença de vocês. E não estou enxergando mais. Bom, enfim, todos que estão aqui. Bem, vamos continuar. Isso, sua pergunta. Olá, eu sou o Lucas, sou poços-caldense. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui participando desse evento. Há muito tempo queria ter esse privilégio, ainda mais tendo um bate-papo aqui com o Ney, é algo fascinante. E a minha pergunta remete ali à época dos Secos e Molhados, em que ainda era incomum a utilização de fantasias, de rosto pintado. Não sei se foi introduzido pelos Secos e Molhados. Foi introduzido pelos Secos e Molhados. Baseado no Teatro Kabuki. Eu andava muito pela Liberdade, né, o bairro da Liberdade, que é o bairro japonês de São Paulo. Então eu via muita foto do Teatro Kabuki e eu tinha muito medo de perder a privacidade, porque diziam que artista não podia andar na rua. Eu já tinha 31 anos. Era difícil perder minha liberdade, né? Então aquilo surgiu pela minha coisa de teatro mesmo. E realmente nós fizemos o Maracanãzinho no Rio de Janeiro para 20 mil pessoas. No dia seguinte eu estava na praia. Ninguém sabia quem eu era. Foi muito bom durante muito tempo, isso me ajudou muito, sabe? A poder andar na rua sem nada, né? Andar na rua como qualquer pessoa, né? Aproveitando,
Coincidência ou não, pouco tempo depois se surgiu a banda Kiss, utilizando o rosto maquiado. Foi uma inspiração? Existe Para algo? mim não foi. A minha inspiração foi o teatro Kabuki. Sim, sim. Né? Mas é que o Kiss é posterior. O Kiss talvez se inspirou Pois é, no não, Secos eu e não Molhados? sei, porque, olha, o Zé Rodrigues disse que mostrou nossa foto para 2 pessoas que futuramente seriam do Kiss. Ele falou isso na televisão, né? E que ele disse para as pessoas o seguinte, que ninguém sabia quem nós éramos, porque ninguém via o rosto da gente, né? E que eles acharam aquilo muito interessante, né? Teve a história também do México, que nós fomos ao México e alguns empresários americanos quiseram falar comigo. Falaram com o empresário mexicano e, quando eu fui conversar com eles, a intenção deles era me levar. Eu disse, não quero ir. Eu estou começando uma carreira no Brasil, eu não quero ir. E aí ele disse o seguinte, a imagem é muito boa, mas o som tem que ser mais pesado. É a única coisa que eu posso te dizer a respeito desse assunto. Porque eu não sei de mais nada. Sim. Hein? Eu li ele dizendo que foi influenciado por um grupo sul-americano apenas. Aqui tem uma pergunta da Margarida de Óbidos, lá de Portugal. Sim, Margarida de Óbidos, Portugal. Não é bem uma pergunta, é também o segundo convite da noite. Não sei se consigo tocar o seu coração, mas era um privilégio e era para nós muito fantástico receber no nosso Festival Literário em Óbidos. Deixamos aqui o convite, tal como nós gostamos de vir ao Brasil. Sim. Somos muito acolhidos, gostamos de receber-vos a vós no nosso território. Muito obrigado. Eu vou sempre, né? Eu adoro Portugal. Eu me sinto em Portugal como eu me sinto aqui. Sabe, eu não me sinto no estrangeiro, sabe? Nunca me senti, nem a primeira vez. Eu fizeram uma entrevista comigo grande lá quando eu fui a primeira vez e eu disse assim, mas nós estamos a 10 mil quilômetros do Brasil. Eu disse, eu não me acho a 10 mil quilômetros do Brasil, né? Porque é um princípio, é o mesmo princípio, né? Sim. Só um pequeno agradecimento. O meu nome é Telmo, também venho de Óbidos e quero fazer um pequeno agradecimento, ou um grande agradecimento, porque tenho falado muito dos Secos e Molhados e eu vou falar do Barco Negro, porque é uma música que me toca muito a mim enquanto portuguesa, a todos nós portugueses. Sim. E queria lhe agradecer pessoalmente por ter cantado uma das melhores músicas portuguesas, que foi interpretada também por Amália Rodrigues e que tanto diz ao povo português aquela tragédia, digamos, marítima e a questão da incerteza de saírem de barco e não saberem se voltavam, digamos, à noite. E isso é muito importante para nós enquanto povo português, não é? E queria lhe agradecer imenso por ser português e por ter interpretado essa música da forma como interpretou. Muito obrigado. Deixa eu te falar a questão do Barco Negro. Eu, quando era adolescente, eu matava a aula para ir no cinema, tá? Então tinha um cinema perto da escola que eu estudava, que eu morava em Padre Miguel, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, estudava em Campo Grande. E tinha um cinema enorme que o porteiro, deixava a gente ver filmes impróprios para menores, né? Então, eu fui ver um filme chamado Amantes do Tejo e vi Françoise Arnault, que era um símbolo sexual da época, né? Com ela, o filme era com ela, e eu vi a Amália cantando no filme. Olha só que eu era adolescente quando eu vi essa música. E tinha uma vizinha que cantava o Barco Negro, então essa música sempre teve assim ao meu redor, sabe? Então, quando surgiu o momento que eu resolvi cantar o Barco Negro, é porque eu precisava cantar aquela música, sabe? Porque ela, desde o primeiro momento, ela me impressionou muito. Quando eu vi no cinema a Amália Rodrigues cantando aquilo, eu entendi toda a história, todo o contexto daquilo, né? E foi esse contexto que eu trouxe, o mesmo contexto dela, né?
E foi esse contexto que o homem lá estranhou. Que o crítico lá estranhou e disse que eu chorava como uma rameira no final da música. Você acredita que eu tive que engolir essa? É. Loucura, né? É. Nossa Senhora. Bom. Pois é. E isso estava na internet dele, tá? Ele morreu há pouco tempo. Antes de morrer, ele tirou isso. Isso foi uma crítica para um jornal. Impressionante, né? Fazer uma crítica dessa para um jornal. Pessoal, a gente está indo aí já para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu ainda quero fazer uma pergunta que eu deixei para agora, que eu acho que é uma pergunta, para mim, é muito cara, e é o que permeia também a minha vida, e pelo visto permeia a sua, que é a honestidade. Eu ouvi alguns relatos seus, algumas entrevistas, e você é do tipo que, quando você combina alguma coisa, quando você marca alguma coisa, quando você promete alguma coisa, a sua honestidade sempre fala mais alto. Não precisa nem de um contrato, como o nosso convite. Isso, para mim, é muito importante, muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso no mundo hoje, tão desonesto, tão difícil, que as pessoas brigam tanto e falam tanto. Olha, o que é honestidade hoje? E como que a gente pode praticar a honestidade? Olha, eu no nosso pratico mundo a de honestidade por zelo com a honestidade, né? Não sei o que a gente pode falar para que as pessoas sejam honestas, porque está tudo tão virado que parece que ser honesto é errado, né? E não é. Ser honesto é certo. Ser honesto é o que se deve ser, né? Com todas as coisas, né? Com todas as coisas, em todas as situações. E ser honesto me deixa muito tranquilo, em paz comigo, sabe? Eu não tenho rabo para ninguém pisar, sabe? Não tem gancho, né? E eu gosto de ser honesto. Eu gosto de ser. Né? Talvez, de uma maneira torta, meu pai me ensinou isso. Na minha casa se falava muito em honestidade, né? Meu pai foi eu tive uma relação muito conturbada com ele, da infância até a adolescência, mas tem coisas ali que eu aprendi ali dentro daquela casa que eu não posso negar, sabe? Mas a gente chegou num ponto de rompimento, mas isso não anula nada, sabe? Eu saí de casa com 17 anos, na porrada com meu pai. Vocês acreditam que chegamos a esse ponto? E aí ele me disse assim, fora da minha casa. Eu disse, eu saio daqui porque eu não aguento mais ver tua cara. Vou sair feliz, sabe? E era verdade. A partir daquele momento, minha vida tomou outro rumo, porque aí eu me alistei na aeronáutica e transferi o alistamento para o Rio de Janeiro. Eu queria viver minha vida. Meu pai disse que eu não ia para o Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu disse, eu vou. Aí ele disse assim, se você for, eu não vou te ajudar nunca. Eu disse, eu não quero nada teu. Eu quero viver minha vida apenas, sabe? E acho que o fato da honestidade estar presente é uma coisa que sim, eu ouvi dentro de casa, eu entendi dentro de casa e eu aceitei como uma regra de viver, sabe? E acho que não faço favor nenhum, né? É comigo, sabe? Falo dessa história com meu pai porque isso foi ultrapassado, tá? E eu acho que também muita gente pode estar nessa situação que eu estive, né? E as pessoas precisam entender que pode se dar a volta por cima. Eu fiquei amigo do meu pai no momento em que eu era mais pobre, que eu vivia pobremente em São Paulo. Ele foi lá, ele estranhou aquilo tudo, ele estranhou os meus amigos, ele estranhou tudo, e ele queria me dar dinheiro. Eu disse, não quero, pai,
Eu não preciso do seu dinheiro. Eu saí de casa para viver minha vida. Ou bem ou mal, eu sou responsável pela minha vida. Então, o que você está achando que é sofrimento não é. É uma maneira de viver apenas diferente da que você conhece. Mas eu sou muito feliz, mesmo sendo pobre, porque eu era dono da minha vida. Eu era dono do meu destino, do meu caminho, sabe? Isso para mim não era mais importante do que ter o dinheiro do meu pai, ou de qualquer dinheiro, né? Porque, claro, eu trabalhava, mas eu não era um artesão, né? Fazia coisas lindas, tá? Fazia. E vendia nas melhores boutiques de São Paulo. Quando a Rua Augusta era a rua mais famosa de São Paulo, era para essas boutiques que eu vendia minhas coisas. E eu... Hein? Claro que entendeu. Quando ele morreu, nós éramos íntimos amigos. Íntimos amigos. Eu fui o confidente dele. Ele falava comigo coisas da família que ele nunca falou para outro filho. Sabe? E eu fui o único filho que ele beijou, porque a gente, quando foi se despedir, dessa vez que ele foi a São Paulo, a gente ali em frente ao Estadão de São Paulo, a gente foi se despedir. E eu beijava os meus amigos, eu não tinha esse problema. Aí, eu, num impulso, beijei meu pai. Ele olhou para todos os lados, para ver se alguém tinha visto um homem beijando ele, e nunca mais a gente deixou de se beijar, tanto na chegada quanto na despedida. Né? Então, nós fomos muito amigos, muito íntimos, muito... até o fim da vida dele. Sim, e isso é relatado aqui. Bom, Ney, estamos caminhando já para o final, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta também, que hoje a gente falou sobre isso. A velhice é difícil, né? Eu não acho, não. Eu não acho, não. Já te Como disse... você se relaciona com a finitude? Eu me relaciono com a morte. Eu não tenho medo da morte, porque como é que eu vou ter medo da única certeza que a gente tem? Né? E mais, eu convivi muito de perto com a morte. Eu perdi muitos amigos na época da AIDS, muitos. Teve uma semana que eu fui 3 vezes enterrar um amigo, em cemitério, assim. Então, eu comecei a ter um entendimento sobre aquilo, sabe? E aí a conclusão é essa: como é que a gente não vai aceitar a única certeza que a gente tem? Né? E aceito sim. Agora, claro, eu gostaria de morrer igual um Yogi. Você reunir vocês todos aqui e dizer assim: gente, foi um prazer inenarrável, tchau. E, sabe, mas... porque é possível. Meu amor. Obrigado a você. Muito obrigado, gente, por terem me aturado até agora. Obrigado.